Se esse fosse um programa de TV, ele iria se chamar Uma Mulher e 32 Homens em uma Ilha Isolada. Só que se isso fosse um programa de TV, essas pessoas saberiam que estavam sendo gravados 24 horas por dia. Só que se isso não acontecesse, se não fosse um Largados e Pelados, se fosse uma história real, o que será que eles iriam fazer? Essa é exatamente a história de hoje que aconteceu com 33 japoneses em uma ilha. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thaís Rory, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana. O caso de hoje eu estava mexendo na internet, tentando trazer um caso bem diferente, e aí eu encontrei esse caso que realmente eu não conhecia, me surpreendeu e eu trouxe ele aqui para vocês. É um caso que aconteceu com japoneses na década de 40 e 50 e é um caso, tá? E aí eu já vou avisando que é um caso que não tem muitas fotos, porém fizeram filmes. Então eu vou mesclar as fotos reais com as fotos dos filmes, porém quando for foto real eu vou pôr que é real e quando for do filme eu vou colocar que é do filme, tá? Só para vocês entenderem também, para vocês não ficarem muito tempo só olhando para minha cara. Vamos antes a um recadinho, tá? Porque alguém quer conversar com vocês também. Oi pessoal, faz muito tempo que eu não trago minha roteirista aqui para falar com vocês, né? Então eu resolvi fazer isso. Pode entrar, roteirista. Olá! Oi, gente! Bom, na verdade eu não vim porque ela é boazinha não, ela tem todo o interesse por trás disso, por ter me convidado hoje. Tá bom, vai, isso é verdade, só que é por uma boa causa que eu a trouxe. Na verdade são dois motivos. O primeiro é que eu vim mostrar pra vocês as novas cores das camisetas Insiders. Olha só que lindas. Eu estou usando a cor New Navy e eu estou usando a Red Spice. Além das cores vivas e maravilhosas, elas têm as mesmas vantagens das camisetas Insider que a gente já conhece, com toda a tecnologia que é só dela. Desamassa no corpo, tem ação anti-suor e odor e, claro, né, super confortável. E agora uma surpresa para vocês direto do site da Insider. Devido à semana do cliente, somando o meu cupom especial RORY15 com os descontos do site da Insider, você pode obter até 30% de desconto e frete grátis. Frete grátis? Frete grátis também? Frete grátis. Olha só, eu vou deixar você apresentando aqui o próximo caso. E eu já vou aproveitar todas essas vantagens. Então, gente, tchauzinho e até a próxima. Eu tenho um caso para contar. Então vamos lá rapidinho para esse caso, porque depois eu também vou aproveitar essas ofertas. Iga Kazuko, que nessa história eu vou chamá-la de Kazuko, sempre foi uma moça, depois tornou-se uma mulher muito bonita. Ela tinha 16 anos de idade em 1939. Então ela morava em Okinawa e ela foi para Saipan. O irmão dela morava em Saipan. Fica nas Ilhas Marianas. Depois ela conheceu um jovem, na época ela tinha 18 anos de idade, ele também tinha, chamado Iga Shoichi. Eles se casaram e ele trabalhava em uma empresa chamada Nanyang Jingfa. Nas Ilhas Marianas também tinha uma ilha chamada Ilha Anatahan. É uma ilha vulcânica, só tem 45 nativos, só 45 pessoas morando lá. No centro da ilha tinha uma selva. Bom, a empresa queria que alguns funcionários fossem viver lá e observar a plantação de coco. E por isso também eles empregavam os nativos da ilha. Então foram morar naquela ilha os 3 japoneses. Em todas as fontes que eu encontrei, eles chamavam realmente os moradores da ilha de nativos e as 3 pessoas que foram para lá japoneses. Essas pessoas eram Shoichi e a esposa dele, Kazuko, e também o chefe dele, um homem chamado Nakazato. Ele também era casado, tinha filhos que ficaram no Japão. Então agora no total eram 48 pessoas vivendo na ilha. Nessa época, gente, estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1943 até 1945. No momento que eles estavam na ilha,
Alguns locais estavam sendo mais prejudicados por causa da guerra. Então Shoichi resolveu voltar para Saipan para buscar a irmã dele. Ele estava preocupado, deixando na ilha a esposa junto com o chefe dele. Era alguém que ele confiava e achava que a esposa estaria bem até ele retornar com a irmã. Só que quando ele voltou para Saipan, houve um bombardeio na ilha Anatahan, que destruiu tudo. Kazuko e o chefe conseguiram fugir para a selva e eles ficaram escondidos. Então, quem invadiu essa ilha foram os Estados Unidos. Eles não encontraram nada, só deixaram a destruição e foram embora. Os nativos também sobreviveram e sobrou para eles somente reconstruir. Essa história, de certa forma, se tornou uma lenda. Há várias informações dela, pontos soltos, cada fonte diz uma coisa. Só que aí eu trouxe para vocês a forma mais coerente e mais completa que eu achei, tá? Nessa parte da história tem várias versões. Uma versão diz que Kazuko e Nakazato se apaixonaram e tornaram-se marido e mulher, mesmo os dois sendo casados com outras pessoas. Essa é a versão de uma história. E a outra versão é que não. Isso não aconteceu, eles não se apaixonaram, porém eu vou explicar para vocês o que pode ter acontecido no decorrer dela. Então eles estão na ilha, são os únicos japoneses e estão tentando sobreviver. Eles tinham 40 porcos e 20 galinhas, essa quantidade já diminuiu com a destruição. E eles estavam vivendo basicamente com trapos, né? Porque as roupas foram destruídas também. Então no dia 12 de junho de 1944, 3 navios afundaram perto da ilha. Os tripulantes dos 3 navios conseguiram escapar, foram para o mar, nadaram e chegaram na ilha. Um dos navios conseguiu chegar na ilha, só que aí ele foi visto pelos oponentes e foi destruído por um ataque aéreo. Gente, no total, 31 homens chegaram nessa ilha a partir dos navios naufragados. Eram todos homens e a maioria tinha cerca de 20 anos de idade e o mais novo tinha 16. Dessas 31 pessoas, 10 eram militares e 21 eram marinheiros civis. E eles ficavam vivendo em grupos assim, sabe? Ah, você é desse navio, então você vive com o pessoal do seu navio. Eles no início viveram em grupos, porém logo em seguida eles já formaram um único grupo de 31 pessoas. E aí, quem os encontrou? Kazuko e o chefe. Eles ficaram maravilhados porque eram outros 31 japoneses. Então eles foram ajudar da forma que dava para ajudar. Dando comida, cuidando dos ferimentos, todos sobreviveram. Só que aí eles tinham que dar um jeito de cuidar da comida, né, gente? Tinham 47 pessoas vivendo na ilha, lembrando que Kazuko e o chefe e os 45 nativos, e agora eram mais 31 pessoas. A ilha não era grande. A água potável vinha através da chuva. Eles encontraram grandes barris americanos na região e aí utilizavam esses barris para armazenar a água. Os porcos e as galinhas comeram basicamente tudo que eles tinham de comida, então eles tinham que dar um jeito agora, né, de colocar a ilha para funcionar. Eles começaram a cultivar frutas, eles também pescavam, eles tinham um mar ali, daria para fazer isso. E eles também, gente, deram um jeito de comer morcegos, lagartos, ratos e caranguejos de coco. É um tipo de caranguejo que eu nunca tinha ouvido falar. Mas pelo que eu vi na internet pesquisando, ele é um caranguejo enorme. Então daria para muitas pessoas comerem. E ele tem esse nome porque eles costumam abrir cocos. E lembre que eu falei para vocês que lá na ilha eles tinham o cultivo de coco. Eles deram um jeito na comida. Comida não ia faltar. E aí eles aprenderam com o nativo a fazer álcool, bebida. Eles faziam isso tirando a seiva de palma. Eles tinham comida, só que faltavam outras coisas. Faltavam principalmente roupas. Então, os que chegaram no navio viviam com as roupas que tinham no corpo. E Kazuko e o chefe viviam rasgados. Na verdade, assim,
eles tinham pano o suficiente para cobrirem partes do corpo e alguns lugares diziam que Kazuko não usava camisa. Ela ficava, infelizmente, bem exposta para todos aqueles homens. Bom, a guerra terminou em 1945, no mês de agosto. O Japão perdeu. A gente sabe que, infelizmente, isso aconteceu com 2 bombas nucleares que atingiram Hiroshima e Nagasaki. Só que, pensem comigo, eles estavam numa ilha isolada, então eles não sabiam que a guerra tinha terminado. E essa não é a primeira história que eu ouço falar exatamente disso, que militares não acreditam que a guerra acabou. Porque assim, aviões dos Estados Unidos jogaram panfletos também para avisar que a guerra acabou. Só que eles nem deram atenção para aquilo. E muitas outras histórias que eu escutei, que eu até posso trazer mais para frente, é que algumas pessoas liam esses panfletos, só que não acreditavam que era um golpe para que eles fossem capturados. Bom, uma coisa que aconteceu é que os nativos fugiram da ilha. Eles foram para outro local. Por algum motivo eles não queriam viver ali. E agora Kazuko é a única mulher vivendo na ilha com 32 homens. 31 que chegaram do mar e o chefe do seu marido. Aí é onde que eu falei para vocês que algumas fontes divergem. Alguns lugares falaram que os dois se apaixonaram perdidamente assim que o marido dela saiu da ilha, o que eu acredito que é bem ficção aí, sabe, de história pra fofoquinha. E outras fontes dizem que o homem mais velho da ilha, que veio do navio, ele percebeu que as pessoas estavam interessadas em Kazuko, sendo ela a única mulher. E para não acontecer uma desgraceira, ele sugeriu que Kazuko e Nakazato se casassem. Ele achou que se os dois se casassem oficialmente, sendo marido e mulher, os outros homens iam deixar de olhar para ela, né? Então eles fizeram isso, eles se casaram, eles passaram a viver como marido e esposa, e eles foram inclusive até viver longe, eles foram para um outro local da selva, eles tinham um acampamento longe dos outros moradores. Eles acreditavam que o que os olhos não veem, o coração não sente. Em todos os lugares que eu vi essa história dizia uma coisa: Kazuko era uma mulher muito bonita. E aí, gente, aconteceu uma coisa. Em agosto de 1945, encontraram na ilha restos de um avião, que era um avião específico para guerra, né, que a gente chama de caça militar dos Estados Unidos. Chegando perto, né, desse acidente, viram que o piloto e o copiloto tinham falecido. No entanto, algumas coisas interessaram eles. Dentro dos destroços, eles encontraram 6 paraquedas, comidas enlatadas e outros itens que poderiam ser úteis no dia a dia. Kazuko conseguiu pegar aqueles 6 paraquedas e fazer roupas tanto para ela fez vestidos, fez saias, quanto para os outros moradores também. Então agora, finalmente, depois de um tempo, eles voltaram a se vestir com mais decência. Perto dos destroços, alguns homens descobriram 4 pistolas e também munições para essas pistolas. Elas não estavam funcionando, porém, um dos homens sabia consertar armas. Então ele pegou 4 armas que não funcionavam e montou 2 armas funcionais. E aí eles pensaram, quem tem arma tem uma vantagem em cima dos outros moradores. Eram 2 armas, uma ficou com o cara que consertou e o outro ele deu para o amigo dele. Agora eles decidiram que eles seriam os dominadores da ilha, eles seriam os chefes. Eles deveriam ser respeitados como os guardiões. Por quê? Porque eles tinham armas. E tinha uma outra coisa que eles queriam também, além do poder. Eles queriam Kazuko. Eles invadiram a cabana que ela morava com o marido. E o marido, ele não reagiu. Ele topou que os 2 homens também tivessem Kazuko. Então, a partir daquele momento, viveram as 4 pessoas na cabana. Eles disseram que Kazuko não teria somente um marido. Teria 3 maridos. E ela teve que aceitar. Esse foi apenas um dos primeiros crimes que aconteceria naquela ilha.
Logo depois disso, um acidente suspeito aconteceu. O homem estava subindo na árvore, talvez para pegar cocos, não se sabe, de repente ele caiu. Só que era um homem que fazia isso já muitas vezes. E quando ele caiu, quem estava perto dele? Os dois sujeitos que tinham as armas. E esse homem que caiu, ele deixava claro para que todo mundo soubesse que ele não gostava dos homens armados. Então, era coincidência que a pessoa que não gostava deles tinha tido esse acidente. Será que realmente foi um acidente? E agora a ilha estava bem mais estranha. Mesmo que os moradores de lá soubessem que Kazuko tinha 3 maridos, alguns cortejavam Kazuko, ou só realmente batiam papo com ela. Só que um dos homens armados ficou com ciúmes e tirou a vida dele. E aí, sabe os dois sujeitos que eram amigos, que cada um tinha uma arma? E uma noite de bebedeira, eles brigaram. Lembra que eu falei pra vocês que eles aprenderam a fazer álcool para beber, né? E aí eles brigaram e um virou pro outro e falou assim: você não vai sobreviver. Então, aquele que fez a ameaça apareceu morto dias depois. E agora o homem que atirou contra ele pegou a arma dele. Era agora um único homem portando 2 armas. Agora esse homem, que era o único governante da ilha, ele estava pescando à noite quando houve um acidente, que a gente não sabe se é ou não, ele caiu no mar e morreu. E quem ficou com a arma dele? Nakazato, o chefe barra marido de Kazuko. Agora, quem eram os donos das armas? Um deles era Nakazato e o outro era um homem que deram o nome fictício de Ivan. Vamos chamá-lo de Ivan. Pois é, gente, agora ela ganhou um outro marido chamado Ivan. Só que as coisas, continuaram estranhas. Um mês depois, Ivan tirou a vida daquele homem que foi chefe de Kazuko, que foi marido e que agora, sem vida, não era mais nada. Ivan agora era dono de 2 armas. Ele sim agiu como um governante. Ele deixou claro para todo mundo que ninguém mais iria se aproximar da esposa dele, porque ele se declarou agora casado com ela. 2 anos depois disso, Ivan morre. Tiraram a vida dele com uso de facas. E aí, gente, vira um mata-mata que vocês não têm noção. Um homem cai do penhasco, o outro sofre de intoxicação alimentar e o outro desaparece do nada. Foram 9 homens que perderam a vida. Em uma ilha com 33 habitantes e 9 perdas, gente, isso é terrível. O homem mais velho, que foi aquele homem sábio que tentou que as pessoas não se aproximassem de Kazuko, ele falou o seguinte: gente, vamos colocar um ponto final nisso, tá tudo errado aqui. Vamos fazer uma coisa, vamos chamar Kazuko, que agora não tem marido nenhum, ainda bem, e vamos ver com ela se ela escolhe um de nós para ser o marido dela. O restante vai ter que aceitar isso. E a gente pega as 2 armas e joga no mar. Pra que armas? E aí foi isso que aconteceu. Kazuko escolheu lá um rapazinho, casou-se com ele e jogaram as armas no mar. Então, durante um bom tempo, a ilha foi pacífica. Eles caçavam, pescavam, bebiam e ninguém disputava Kazuko. Só que aí, depois de um tempo, os homens começaram a aparecer sem vida novamente. Foram 4 que ou morreram ou desapareceram. Gente, dos 32 homens originais, só restavam 19. E eles pararam para conversar e eles perceberam que tudo aquilo acontecia, toda aquela desgraceira acontecia com relação a Kazuko. E aí eles chegaram a uma conclusão: vamos eliminá-la. Sem ela não existirá mais problemas, nós viveremos pacificamente. Ela é o grande problema da questão, sério. Então decidiram que no dia seguinte ela seria jogada de um penhasco. Só que aí o que acontece? Um dos homens, também apaixonado por ela, claro, acho que todos eram apaixonados por ela, foi à noite na cabana dela, aparentemente ela vivia sozinha novamente, e falou para ela o plano dos moradores. Então o que ela fez? Fugiu, gente, fugiu. Ela foi para a selva, ela não poderia fazer fogueira se não iriam encontrá-la, então ela ficou realmente como uma fugitiva, caçando a própria comida, pegando as próprias frutas e outras coisas e fazendo o máximo
para não ser descoberta, né? Era uma ilha, não era tão grande assim. Na verdade, não era nada grande. E aí, em junho de 1950, 33 dias sozinha, escondida na selva, Kazuko avista um navio americano perto da costa. Ela imediatamente subiu em uma árvore, pegou a roupa que ela vestia, né, que era parte de um paraquedas, e começou a acenar, e ela foi vista e resgatada. A partir daí, ela ficou sabendo que a guerra acabou, que o Japão tinha perdido e se rendido, e depois de 6 anos naquela ilha, ela voltaria para casa. Claro que ela foi interrogada e ela explicou dos navios, dos 31 homens, das pessoas que morreram e das que ainda estavam vivas. Então as famílias dessas pessoas foram informadas, gente, e a maioria deles já tinham feito os funerais dos seus entes queridos. Então os familiares escreveram cartas, e essas cartas, né, com a própria letra, com a própria caligrafia da família, foram jogadas na ilha. Muitas pessoas não acreditaram, só que um homem acreditou, porque ele conhecia, ele tinha certeza que era a caligrafia da esposa dele. Então ele foi até a costa e ele se entregou. E aí ele viu que realmente era tudo verdade, que a guerra tinha acabado e que eles poderiam ser resgatados. Então esse homem que foi até o navio, ele utilizou um alto-falante e avisou para os outros: ó, gente, eu sou fulano, é tudo certo, podem se entregar. E foi isso que aconteceu, e eles foram resgatados. Só que esse homem se rendeu um ano depois que Kazuko tinha sido resgatada. Estavam há um ano tentando fazer com que eles se rendessem. Os homens restantes, eles puderam voltar para o país. Quando pousaram o avião em Haneda, no dia 26 de julho de 1952, todos choravam. A mídia deu ampla cobertura e muitas pessoas foram para Haneda para ver o retorno dos soldados. Eles acreditavam que todos que estavam na ilha Anatahan, tinham morrido. E é aquilo que eu falei, as famílias receberam essa notícia e muitos fizeram os funerais. E aí é onde entra mais um pouco de confusão, né? Achando que aquelas pessoas não sobreviveram, quem estava fora da ilha casou-se novamente, pelo menos a maioria. Por exemplo, o marido de Kazuko. Kazuko voltou, né? Só que Shoichi, o marido dela, achando que ela já tinha passado para cima, ele casou-se com uma outra mulher e já tinha filhos, já tinha uma família. Em um único local, gente, aí eu sei que a pessoa que fez isso é porque queria um final feliz de história, disse que Shoichi se separou da esposa atual para voltar ao grande amor da vida dele, que era Kazuko. Só que não foi isso que aconteceu. Um outro homem que voltou da ilha também soube que a esposa dele tinha se casado com outro. Em um outro caso, a esposa não tinha se casado, só que tinha um amante. Em um outro caso, gente, a esposa de um outro homem que voltou da ilha, ela se casou com o irmão mais novo dele. Não só se casou, tinha tido um filho também. Então olha só o que eles resolveram. Eles resolveram que a mulher voltaria para o primeiro marido, que adotou o filho, e eles iam viver basicamente como, ó, isso nunca aconteceu, tá? Então, gente, olha só que situação. O cunhado que virou o marido voltaria a ser só um cunhado, e também, além de perder a esposa, perdeu o filho, né? Ele não era mais pai daquele garoto, ele era agora só o tio. Gente, que doideira. Então todos os homens que voltaram, eles foram interrogados pela polícia, né, para entender o que aconteceu. Até então eles tinham só a versão de Kazuko. E assim, eles contaram suas versões, só que cada uma tinha uma visão diferente. As histórias eram inconsistentes, então a polícia não chegou a lugar nenhum. Ninguém foi acusado de ter feito aquelas coisas com Kazuko, apesar que a maioria das pessoas que fez aquilo, né, a maioria dos homens tinham morrido. Então foi por isso mesmo, gente, ponto final nessa história. O que aconteceu, aconteceu, virou passado. E um homem disse que Kazuko não era inocente como ela disse ou como parecia ser. Somente um homem disse que ela era manipuladora e era Kazuko que fazia os homens se apaixonarem por ela.
Ela dava atenção para um e depois dava atenção para outro, tornando aquele ambiente de ciúmes, e por isso que muitas coisas aconteceram. Gente, não se falava outra coisa no Japão. Foram meses e anos falando só sobre isso, só sobre o que aconteceu naquela ilha, só sobre Kazuko e os outros 32 homens. Uma das fontes diz exatamente o seguinte: Kazuko foi descrita em jornais e revistas como a rainha de Anatahan, a mulher que criou um harém de 32 homens, a abelha rainha, escrava da luxúria animal, mulher que seduz homens. Alguns artigos foram simpáticos, dizendo que ela não tinha escolha a não ser sobreviver. Só que a maioria dos artigos foi escrita de uma forma que criticava ou caluniava Kazuko, ou tornava o incidente interessante. A curiosidade das pessoas focou realmente em Kazuko. Ela se tornou uma pessoa famosa, só que não uma pessoa famosa por bons olhares, uma pessoa que dava para você falar mal. Fizeram uma peça chamada Ilha Anatahan, e a própria Kazuko, ela foi protagonista e atriz dessa peça, que ficou 2 anos em cartaz. Além disso, produziram um filme chamado Esta é a Verdade sobre a Ilha Anatahan, também estrelado pela própria Kazuko, e fizeram outro filme chamado Anatahan, com astros do cinema de Hollywood. Então é isso que eu falei, ela não era tida como uma boa pessoa, ela era uma pessoa, segundo o que gostavam de fofocar, que seduziu 32 homens, levando muitos a cometer crimes. Quando parou de atuar, ela abriu um café chamado Café Anatahan, isso em Okinawa. Só que ela era sempre apontada, xingada, e ela não aguentou mais viver lá, então ela fechou e foi para um outro local. Gente, ela chegou a ser stripper em Tóquio. Aí ela voltou para Okinawa e se casou aos 34 anos de idade. Ela e o marido abriram uma loja de takoyaki e de gelo picado, que mostrou-se um negócio próspero para eles. E aí finalmente ela tinha uma vida pacífica, sem ninguém falando dela, sem ninguém querendo extrair nada dela. Infelizmente, o marido de Kazuko morreu jovem, quando ele tinha apenas 40 anos de idade, e ela morreu alguns anos depois, aos 49 anos, devido a um câncer no cérebro. Não foi dito que Kazuko teve filhos, nem com esse marido, quando ainda bem ela já conseguiu a vida pacífica que ela queria, nem quando estava na ilha com vários parceiros que ela teve. Então é algo que a gente não encontra em lugar nenhum na mídia, né? Se ela teve abortos ou se ela nunca engravidou, isso nunca foi falado. O que nós temos é uma mulher que passou por tudo isso com outros homens também, a dificuldade de viver em uma ilha, achando talvez que você nunca vai ver as pessoas da sua família, acreditando durante anos que uma guerra ainda existia, quando isso já não acontecia mais. E para quem sobreviveu, a felicidade de ser resgatado. Então essa é uma história muito conhecida no Japão, pelo que eu vi. Tem realmente várias versões. Ela basicamente tornou-se, depois de muito tempo, um folclore. E eu acredito nessa forma que eu trouxe para vocês, que aparentemente é a mais correta, tá? Só que não dá pra gente ter 100% de certeza. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês mesmo. Muito obrigada por assistirem até o final. Me fala aí se vocês gostam desse tipo mais diferentes de caso. Eu tô vendo até vídeos de outras línguas, vídeos de outros continentes, realmente para trazer casos diferentes para vocês. E eu também gosto de conhecer essas novas culturas e esses novos casos também. Então muito obrigada pela presença de vocês e até o próximo caso, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Beijinhos!